Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Emissários da Luz. Eu sou Astreia Molina e hoje eu vou trazer um tema bastante interessante, que eu posso contar com propriedade, porque eu vivenciei isso. É sobre ayahuasca e mediunidade. A pergunta é: a ayahuasca pode abrir a mediunidade? Ativar, no caso, ela pode ativar a mediunidade? Eu digo que sim. É claro que, como a própria palavra diz, ativar quer dizer trazer algo que já existe, né? Então, se você tem potencial da mediunidade, sim, isso é muito comum. Só para esclarecer que todos nós somos médiums em níveis diferentes. Existem médiums, que a gente chama de médiums naturais, que têm aquela mediunidade muito sutil, que vem através de uma intuição, de sonhos, de percepções sensoriais, como arrepios, enfim, são questões muito sutis. A pessoa fica sempre na dúvida se é ou se não é. E tem aquele médium ostensivo, que a gente chama também médium de prova, né? Que ele vem com uma missão em especial para se trabalhar aquela mediunidade. Ele vem com uma tarefa. Então é um dom emprestado para que ele possa evoluir mais rapidamente, através daquilo que lhe é dado, né? Através do que é requerido dele, com relação à missão que ele traz. Então, independente se é uma mediunidade natural ou uma mediunidade aflorada, a ayahuasca, ela abre os canais. Como? A ayahuasca, ela atua, ela tem uma substância chamada DMT, que é o nosso cérebro, ele possui essa substância. A gente produz DMT. Só que nós temos bloqueadores internos que fazem com que o DMT não traga essas experiências extrafísicas, né? Que é a visão aflorada, a miração e todas as experiências que a gente tem quando a gente toma. Porque quando a gente toma, a gente libera isso no nosso corpo, é algo externo, e o corpo não tem como bloquear o que vem de fora. Não é o nosso cérebro produzindo, e sim é da planta. Então a gente ativa os nossos sensores e sentimos como tudo está aflorado. A visão aflorada, a sensibilidade, a audição, a gente ouve muito mais, a gente pode sentir cheiros que comumente não perceberíamos, porque ele abre o nosso campo, o campo informacional. A gente consegue acessar o campo tanto do ambiente como das pessoas que estão ao redor, e também o nosso. Então eu tenho duas histórias para contar que comprovam essa minha teoria de que a ayahuasca pode sim abrir a mediunidade, ativar a mediunidade. O primeiro caso, eu não vou citar nomes, tá? Porque essas pessoas podem ficar chateadas comigo. É uma pessoa que consagrava a ayahuasca comigo há um tempo atrás, e essa pessoa nunca tinha tido nenhuma experiência extrafísica. Nenhuma. Zero. E começou a tomar ayahuasca. Na primeira vez, tudo normal, né, entre aspas. Na terceira vez, aconteceu uma coisa muito peculiar. Foi uma surpresa para todo mundo, ninguém esperava aquilo. O que aconteceu? Ele incorporou um espírito e ficou inconsciente. É como se a
alma dele saísse, o espírito dele saísse e entrasse outro no lugar. Ele não estava consciente daquela incorporação. E ele ficou durante horas assim. Só ao final que ele foi voltar, com bastante dificuldade até. Então, por que a gente sabe? Porque as manifestações que ele tinha não eram dele, da pessoa dele. Eram coisas totalmente distintas. Até a linguagem. Era uma pessoa que não falava a nossa língua. Ele se comunicava uma língua totalmente estranha e disse o nome, não me lembro, mas ele disse o nome dele, a entidade. E ele tinha habilidades que a pessoa não tinha. Exemplo, tocar tambor. Ele pegou um tambor e começou a tocar, como se já fizesse aquilo há muito tempo. E foi muito interessante ver isso, principalmente naquela pessoa que não tinha nenhum traço de mediunidade, né? E assim ele ficou durante toda a cerimônia. E ao final, quando ele voltou, ele não lembrava de nada. Ele simplesmente não tinha ciência de que aquilo tinha acontecido. A gente que teve que contar para ele. E ele ficou com muito medo. Ele quase que não tomou mais ayahuasca. Mas eu meio que insisti um pouco. Eu disse que seria interessante voltar para ver como isso ia desenrolar. E o que aconteceu foi que, à medida que ele foi tomando, na verdade ele tomou 2 ou 3 vezes para frente, e à medida que ele ia consagrando a medicina, ele ia percebendo que a consciência dele ia aumentando sobre aquela manifestação, porque o espírito voltava sempre. Só que ele aos poucos foi tendo consciência, era meio que metade ele e metade o espírito. Ele se lembrava de algumas coisas, já não era mais uma incorporação total, era mais não sei como é que chama, quando o espírito se acopla, mas sem tomar conta do teu corpo. É como se ficasse assim do lado. Eu esqueci o termo para isso, mas enfim. E aos poucos foi melhorando assim, essa comunicação. Mas chegou uma hora que ele não quis mais, ele falou que tinha medo, que não queria mexer com isso, e nunca mais voltou. O outro caso foi de uma pessoa que já tinha uma sensibilidade mais aflorada, mas nunca desconfiou que pudesse ser um médium, mas ele já era uma pessoa mais trabalhada espiritualmente. E depois que ele tomou a medicina pela 3ª vez comigo, eu estou dizendo isso porque foi comigo, eu estou relatando o que eu vi, tá? Não foi ninguém que me contou. Depois dessa experiência, onde ele viu muita coisa, onde era tudo muito lúcido, muito nítido, a olhos nus, né? Ele foi levado para lugares no astral, ele viu muitos espíritos na frente dele, espíritos de luz, graças a Deus, né? Porque era o que ele estava sintonizando. E depois que ele que ele terminou, ele contou assim que parecia que às 5 horas pareceu que foram dias, assim, que o tempo totalmente mudou de sensação, né? A sensação de tempo mudou. Parecia que ele estava muito mais tempo vivendo aquilo do que realmente foi. Ele acessou uma linha de tempo diferente. E ele contou assim, detalhes de tudo que ele passou, né, de tudo que ele viveu. Inclusive, ele conta que acha que foi iniciado em alguma coisa. A gente não sabe o que. Talvez isso vá se revelando aos poucos. E depois disso, ele começou a ter coisas estranhas, a sentir coisas estranhas, a ter sonhos lúcidos, a ter intuições fortíssimas, visões na tela mental, sobre coisas que ele desconhece, que não eram pensamentos dele, e sensações de ouvir uma voz falando com ele. Então, para mim, ficou muito claro de que a ayahuasca ela é um instrumento de desenvolvimento espiritual. É claro que precisa
estar muito ciente, muito responsável por tudo o que vai se fazer dentro desse contexto da medicina, porque é algo muito forte. Pode mexer profundamente com as nossas feridas, pode nos mostrar coisas muito duras que a gente não está, talvez, pronto para ver. Então, é preciso, aproveitando aqui a deixa, né, o tema, é preciso ter muito cuidado, muito respeito. Eu tenho muito respeito com a ayahuasca. Eu tomo ayahuasca há mais de 20 anos e sempre foi com muito respeito. Até um pouquinho de medo às vezes, mas um medo que impulsiona, que não me paralisa. Eu acolho o medo porque eu sei que é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe o que vai viver. Às vezes a gente vai com algum propósito, alguma questão, e o que acontece é algo totalmente distinto, porque a ayahuasca, a planta, ela tem uma sabedoria pronta, uma sabedoria inata. Ela sabe o que você precisa. É como se fosse um espírito de luz, um guia. Eu vejo assim. Então, num próximo vídeo eu posso falar mais sobre isso, sobre os cuidados que a gente precisa ter para consagrar a ayahuasca, para não passar muita peia. Porque a peia, às vezes, pode nos bloquear para esse desenvolvimento. Tá bom? Então, quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas esse vídeo. Agradeço a audiência e vamos juntos!